Alô. Graças, paz, igreja. Que alegria é para mim estar aqui hoje. É um privilégio poder estar aqui nessa igreja onde minha mãe foi adolescente, muitas pessoas conhecem, né? Daqui, onde eu vinha quando criança, que minha tia Socorro me trazia também para aqui. Então, assim, eu fico muito emocionada em poder estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos um pouco do que eu venho estudado, do que vem sido tão atual, né? Então, assim, se quiserem perguntar, dar uma opinião, pode levantar a mão que o irmão vai disponibilizar o microfone para a gente poder fazer desse momento, não uma palestra, mas uma roda de conversa, tá? Onde todo mundo possa somar comigo, né? Para que a gente possa hoje aprender também sobre isso, né? Então, foi me dado esse tema, né? A influência das redes sociais no comportamento das pessoas, mas antes eu queria me apresentar, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou Gesilane Andrade, né? O nome que eu uso. Eu sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes. Hoje já atendi adulto, mas hoje só crianças e adolescentes. Tenho algumas especialidades em atendimento autista, né? Também atendo crianças típicas, que a gente chama, né? Sou psicóloga também social, né? Eu trabalho no CREAS, com pessoas em situação de vulnerabilidade social e de violação dos direitos. Sou líder do Ministério Geração Obedecer, que é o Ministério Infantil, lá na Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. A gente trabalha com crianças, né, de 0 a 11 anos, de uma forma bem legal para levá-las a ter esse encontro com Deus, né? O Ministério Geração Obedecer. E, acima de tudo, eu sou serva de Deus. E estou aqui para, com toda a humildade, passar um pouco do que eu tenho. Então, assim, fico feliz em poder estar aqui e tocar nesse assunto tão polêmico, né? Tão atual também para a gente hoje. Vamos lá. Hoje em dia, a gente não vive sem tecnologia. Então, todo mundo hoje precisa ou utiliza da internet para alguma coisa. Seja que você faça uma compra, que você vai fazer um transporte, pedir um Uber, pede um iFood, um lanche, né? Ou você vai mandar uma mensagem para alguém, manda um e-mail para alguém. Então, assim, hoje em dia, nós estamos ligados às redes sociais e às tecnologias de uma forma geral. Se a gente pensar que para muitas coisas hoje a gente precisa da internet. E quando dá aquele pânico e nada pega, a gente fica tudo sem saber o que fazer, porque a gente depende de certa forma disso, né? Então, aulas online, que aconteceu, até os cultos são online às vezes. A gente trabalha de home office de casa. Por quê? Porque tem a internet, né? Pesquisa, antigamente a gente comprava aquelas enciclopédias Barça, ou aqueles homens que vendiam livros nas portas. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Bota lá Google acadêmico, que a pesquisa é mais certa. E aí você tem a sua pesquisa dessa forma, né? Pagamentos, a gente faz a maioria online, né? Compras, a gente compra muita coisa online. Transporte, pega um Uber, vê a hora do ônibus, não tem aquele aplicativo que vê a hora que o ônibus está passando. Você tem essa conta online. Notícia, comunicação, diversão e muitas outras coisas estão ligadas às redes sociais e às tecnologias de forma geral. Então, seria uma hipocrisia dizer que não vamos usar isso, que não pode. Não, a gente usa. Vamos falar um pouco sobre as consequências desse excesso, tá? Usar, a gente vai precisar usar. A gente tem que ter cuidado, porque muitas pessoas elas ficam escravas disso, escravas da internet, escravas eu sei me controlar, mas passa muito tempo nesse uso e acaba que isso vai prejudicar a sua vida. O uso excessivo, olha aí, excessivo demais, né, da tecnologia está associado a outros problemas de saúde. Então, quem tem esse uso excessivo vai gerar, sim, problemas de saúde como transtorno de ansiedade, transtorno de humor, aquela criança, adolescente
que a mãe diz assim, desliga agora. Ah, vai bater, vai tomar, né? Isso é um transtorno de humor. Isso a criança não sabe lidar com o não, com a frustração, né? Então, tudo isso a gente vê que é uma coisa que o uso excessivo pode causar, tá certo? Problemas do sono, problemas de aprendizagem, tudo isso está interligado com esse uso excessivo das tecnologias. Então, vamos pensar. Vou repetir isso várias vezes. Não é porque eu uso ou meu filho usa e ele vai ficar assim. A questão é, se esse uso for excessivo, for além do normal, tirar prioridade de outras coisas, sim, isso pode causar problemas a mais. Pode passar. O que é que acontece, minha gente? O CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, ele foi atualizado agora em janeiro de 2022. E ele traz esse código novo, vocês vão ouvir falar disso, chamado 6C51, que é o código da doença, chamada Game Disorder. O que é isso? O vício em jogos eletrônicos já era estudado há muito tempo. E esse ano ele entra como transtorno mental no Código Internacional de Doenças. Então, o vício em jogos eletrônicos entrou para essa classificação e ele é comparado a casos de dependência química, pois atinge o mesmo lugar do cérebro, esse lugar à frente aqui, com relação ao comportamento. O vício em jogos eletrônicos, em tecnologias, ele vai atingir o mesmo lugar e vai, às vezes, ter as mesmas reações de um dependente químico, porque atinge esse mesmo lugar no cérebro. E aí você imagina isso e as reações que ele tem, né? Então, assim, dificuldade para moderar o acesso aos jogos, não consegue limitar o tempo, coloca os jogos à frente de outras prioridades, né? Então, aquela pessoa que deixa de estudar, não vem mais para a igreja, não tem mais contato social com a família, sempre jogando, né? Deixa a sua questão de higiene, de participação de outras coisas. A sua vai perdendo essas prioridades em troca de jogos, que tem aquela recompensa imediata. Ganhou, venceu, vai. E isso aí causa muitos transtornos sérios, né? Então, assim, as consequências negativas é o prejuízo nas relações familiares e social, o prejuízo nas atividades escolares ou até de trabalho, porque isso não é só criança e adolescente. Criança e adolescente, eles têm mais facilidade, porque eles ainda estão sendo moldados. Mas muitos adultos também estão passando por essa situação, né, de estar viciado. Pode passar. Então, assim, eu quis trazer essa referência para a gente pensar, tá? A dependência química e a dependência desses jogos eletrônicos, né? Então, assim, esse texto aí, ele é de um artigo que eu li, referenciado à dependência química. Mas vamos pensar se não serve também para a gente pensar sobre a dependência de jogos eletrônicos e de muitas vezes o uso das tecnologias. Vê só. A dependência reorganiza os circuitos neurais de modo a atribuir valor supremo à cocaína ou heroína, em detrimento de outros interesses, como saúde, trabalho, família e a própria vida. Se a gente trocar o nome cocaína e heroína por redes sociais, jogos eletrônicos, internet. Então, assim, quando se dá mais valor a estar envolvido nessas coisas, em detrimento, né? Não dando lugar à família, à sua própria vida, à sua própria saúde, isso aí não é considerado um vício? É, né? Então, a gente precisa ver como está parecida. Se a gente trocar essas duas palavras que estão em negrito, como isso não parece que a gente está falando também de jogos eletrônicos e dependência das tecnologias. Está muito associado, minha gente, a essa questão, né? Então, assim, é uma questão que a gente vai falar. Mas, Gési, quer dizer que se meu filho está assistindo muito, se a gente está muito ligado nas redes sociais, a gente está nesse vício, será que se eu for amanhã no psiquiatra, no neurologista, ele vai me classificar como isso? Não, minha gente.
não é os extremos, tá certo? É classificado nisso quando, como diz ali o texto, as pessoas começam a perder as relações sociais, a higiene, o cuidado de si mesmo. Então, assim, quando esse uso está excessivo a ponto dele perder essas questões, sim, pode ser classificado. Mas se eu gosto de jogar e consigo jogar e fazer minhas tarefas da escola, cumprir com meus trabalhos, cumprir com com meus compromissos nas organizações da igreja, nas outras organizações que eu faço parte, isso é normal, tá certo? A gente pode usar. Nosso cuidado é com os excessos, tá bom? Vamos pensar. Conexão com a internet é uma desconexão com a família? O que é que vocês acham? Tem ali uma família unida, veja, uma família unida, todos juntos na sala, onde o pai diz assim: eu adoro nossos momentos em família. E não sei se dá pra gente, vocês veem essa imagem de longe, mas ali está a mãe no computador, cada um no seu celular e um bebezinho jogando videogame. Então, a família está unida na sala, sentado no mesmo sofá. Que coisa boa. Mas cada um está em um mundo. Será que as redes sociais elas vão nos desconectar da nossa família? Fica a reflexão, né? Até que ponto ela une e até que ponto ela separa, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Pode passar. O que você mais consome? Consome em relação às tecnologias, tá? Eu vou tentar ler ali porque ficou pequenininho, né? Mas ali tem algumas pesquisas que foram publicadas que dizem que 81% da população tem acesso à internet, sendo 99% por smartphone, então quase todo mundo está com acesso ao celular, 44% por TV, 42% por computadores. Tempo em média de consumo hoje é de 3 a 9 horas de consumo de internet por dia. Os recursos mais utilizados hoje são WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, jogos, essas coisas, né? Aí eu pergunto, e o que você consome? Você que está aqui hoje, você que está assistindo, o que você consome? Qual é o que você mais usa? E quanto tempo você fica ligado nas redes sociais? Ninguém precisa responder, levantar a mão, mas vamos fazer uma autoanálise agora da gente. O que é que eu mais procuro? Eu não sei como a gente vê isso, porque eu também eu vejo, né, as redes sociais, mas eu sou horrível em tecnologia. E aí tem um lugar no celular que a gente consegue ver lá em algum lugar que mostra qual aplicativo você mais usa. Aí você mostra lá e ele faz aquele gráfico assim: tanto tempo de uso, né? Dos aplicativos que você tem no seu celular, qual é aquele que tem mais tempo de uso? Qual é aquele que você mais usa, mais utiliza, tá navegando, está mais perto, né? E quanto tempo? Obrigado. Quanto tempo a gente faz isso? Né? Vamos pensando. Pode passar. Será que Deus, que tudo vê, se orgulha daquilo que você tem consumido online? Será que você navega com prudência? Você sabia que você é o que você consome? São coisas duras, né, da gente escutar. O que é que Deus falaria em seus passos? O que faria Jesus, né? O que Jesus faria com esse lugar que eu consumo aí? Se ele tivesse lá do meu lado vendo que ele está, né? Será que era uma coisa, que legal você está pesquisando isso? Que legal você está fazendo isso? Meu filho, isso é o que você está vendo? O que será que Deus, que tudo vê, sabe do que você está pesquisando? Pode passar. A Bíblia afirma, né, que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Vamos abrir a Bíblia? Provérbios 14:8. Quem abrir aí, levanta a mão para a gente compartilhar. Provérbios 14:8. Alguém achou?
Leia, por favor. Quem achou, pode ler. A irmã que achou. Peraí, espera o microfone, rapidinho. Obrigada. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Isso. Exatamente, né? A sabedoria do homem, ele vai fazer o quê? Discernir. Então, a gente precisa dessa sabedoria para discernir o que é apto para eu estar vendo nas redes sociais e o que não é apto para eu estar acessando, né? O tempo que eu preciso estar e o tempo excesso que eu fico, tá? Então, a gente precisa ter essa sabedoria para discernir, tá? Então, assim, sabemos que a internet ela tem coisas boas, minha gente. Eu não quero ser aqui a profeta de que não vamos mais usar a internet. Tem coisas boas, tem coisas úteis, tem coisas para a nossa saúde, né? Tem coisas para a gente estudar para a igreja, tem coisa para a gente estudar para a faculdade, para as coisas, tem coisas que a gente ri, né? Tem coisas para a gente criar, tem muitas coisas para a gente fazer. Agora a gente precisa ter discernimento daquilo que agrega e daquilo que vai distorcer e não vai ser útil para mim, tá certo? Então, Deuteronômios 30, 19. Vamos ver quem achar aí para a gente ler. Deuteronômios 30, 19. Quem achou, levanta para a gente ler juntos. Alguém achou? Achou, irmã? Vai ajudar. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Isso, né? Coloca em sua frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a... O que é que diz a sua Bíblia aí? Escolha, pois, a vida, né? Então, quando você estiver nas redes sociais, nas tecnologias, pense lá, o que eu estou escolhendo me traz vida? O que eu estou escolhendo é bênção para a minha vida? É uma questão de escolhas, tá? Então, a gente precisa ter essas questões de escolha. Pode passar. Agora, a gente vai pensar junto alguns conselhos para ajudar no caminho da sabedoria, em ter essa bênção. Como é que eu vou, Gési? Chegar longe e dizer assim, eu escolho bênção. Eu consigo fazer isso, é uma coisa boa. Vamos pensar juntos? Pode trazer. Quem concorda com essa frase? A internet é a ladra do nosso tempo. Gente, isso é muito real. Então, assim, quem é dona de casa, quem nunca passou por isso, aí tá lá na faxina, toda empolgada, aí faz taran, no celular, a gente, vou ver aqui essa mensagem, porque pode ser uma mensagem importante. A gente vê a mensagem e vê a outra, aí entra no Instagram, que entra no YouTube, que entra não sei o quê, que vai passando, aí a pessoa responde a mensagem que você respondeu, pronto. Quando você vê, era 10 minutos, né, já passou meia hora, eu tô aqui ainda sentada, e a minha faxina parada. Né? Então, assim, isso acontece muito, então... Eu boto o celular bem longe, tocando música. Ele vai... Tcharam! Não, quando terminar aqui esse pedaço da casa eu vou, porque se eu for, eu vou parar. Então, assim, a gente tem, né? Eu gosto quando eu dou essa palavra, diz assim, eu não sou santa não, também uso as redes sociais. E às vezes a gente deixa com que ela roube nosso tempo. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, entra naquele aplicativo, responde aquela mensagem, vê aquela música, quando a gente vê, passou o tempo. Né? A gente perdeu aquele tempo. Então, assim, quanto tempo por dia sua família se dedica à oração, leitura da palavra, louvor e culto doméstico? Quanto tempo do dia a sua família se dedica a essas coisas? Quanto tempo vocês passam juntos, sentados à mesa ou no sofá, conversando como foi o dia? E aí, como foi o dia? O que é que vocês fizeram? O que é que a gente... Beleza. E quantas horas
diárias são dedicadas ao acesso de YouTube, WhatsApp, jogos, Instagram, Netflix. Vamos fazer uma balança assim? Não precisa fazer para mim ver, não, mas pode passar na cabeça. Quanto tempo a gente passa dedicado à nossa família, às leituras bíblicas, à devocional, a tal? E quanto tempo a gente vai passar Netflix, YouTuber, jogos, culinária, o uso da internet de forma geral? Essa balança está equilibrada ou ela está assim? A gente precisa pensar nisso. Porque além da internet roubar nosso tempo, ela rouba o nosso tempo com a família. Ela rouba a qualidade de tempo que você investe na sua casa. E aí eu vou entrar numa ação agora que não necessariamente... Deixa eu terminar que eu entro, senão eu vou mudar. Deixa eu terminar aquela já. Então, Mateus 6,33, eu acho que todo mundo sabe, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Veja que frase forte. Buscar o reino de Deus não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Olhe que essa frase está lá na revista Visão Missionária da MCM. E que frase forte para mim, quando eu estudei esse estudo pela primeira vez. É real. Eu não tenho tempo para nada. Eu trabalho, vou para o consultório, vou para a prefeitura, aí tem um menino, e tem não sei o quê. E o tempo passa. Eu não tenho tempo. Eu costumo visitar minha avó, aí minha avó diz assim, olha, minha filha, quando você tiver tempo, um tempinho, você venha me ver. Eu falei, vovó, eu não tenho tempo, mas eu arranjo. Porque é o quê? Prioridade. É você ter prioridade. Porque se eu deixar para ir lá, quando eu tiver tempo, eu não vou. Mas eu aproveito, eu volto de uma consulta médica, saio do trabalho, chego lá de tarde, de noite, para vê-la. Porque a gente tem que ter prioridade. E assim vai ser com o nosso tempo devocional, com o nosso tempo em família. Os adolescentes lá da igreja fizeram um estudo desse. E eu achei interessante. O que é que eles fizeram? Eles deram uma caixa. Esqueci, era para ter trazido a caixa para vocês. Eles deram uma caixa para cada família que entrava. E na frente tinha assim, OLX, né? Quem conhece aquele aplicativo OLX? Como é a musiquinha? Desapega, desapega, né? OLX. Então, a caixa tinha o nome OLX, né? E desapega. E aí era para você desapegar do celular. Deixar o celular dentro da caixa, fechar, para assistir o estudo e levar para casa para deixar o celular na caixinha e fazer alguma atividade com a sua família. Achei super interessante a ideia deles, porque isso é que a gente precisa fazer. Então, se não tem uma caixinha, bota no saquinho, bota em cima do rack, bota tudo no silencioso, né? E vamos ter um momento vamos ter um momento da família de ter prioridades. É muito interessante essa questão, né? Que eu ia começar a falar, vou falar agora, que é a questão da gente ter prioridades em tudo. Eu converso muito com meu esposo, eu tenho meu filho Jonathan, está por aí, e como a gente às vezes chega do trabalho, eu trabalho o dia todo falando com pessoas, tenho pouco tempo de acesso ao celular. Então, assim, às vezes é para ver uma mensagem, quem chegou, quem não chegou. E meu esposo trabalha com um computador o dia todo. Então, assim, ele passa o dia todo vidrado nas atividades dele, né? Aquela loucura. E quando a gente chega de noite, que come tudo que a gente senta, o que é que a gente faz? Pega o celular. É a hora que eu vou ver o grupo da família, que eu vou responder o feliz aniversário de alguém que fez, que a gente vai ver aqueles besterol que a gente faz para rir, vai jogar alguma coisa para quem gosta de jogar, para quem gosta de ver. E aí, a criança nesse meio, ela quer o quê? Assistir também. Ela quer o quê? Ela quer atenção, né? E aí, um dia a gente estava deitado, eu e meu esposo, a gente estava assistindo, e aí ele chegou e fez assim, e cadê o meu tablet? E eu também quero assistir. Aí eu olhei para a cara dele e fez, tá errado, guarda, deixa o celular, vamos jogar. Aí vamos jogar bola, vamos brincar de carrinho, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa necessidade, né?
Mas naquele momento, quem parou para perguntar assim, como foi seu dia? A tia falou o que na escola hoje? Amor, teve alguma coisa hoje que aconteceu? E aí, Jéssica, como foi sua dia? Teve alguma coisa? A gente precisa dessa comunicação. Porque se a gente passa os dias todos, cada um fazendo as suas atividades, de noite a gente quer relaxar, olhando as redes sociais, qual é a hora que eu vou escutar o meu filho? Qual é a hora que eu vou escutar a minha esposa, o meu marido? Não tem, né? Mas se a gente tiver prioridades, a gente vai ter. Um exemplo, criar rotina. Eu só vou pegar o celular para ver essas coisas depois que eu fizer a devocional, que eu fizer tal coisa, que eu sentar com meu filho. E aí eu sugiro o quê? Para quem tem família com criança, adolescente. Gente, jogos de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Uno. Tá dizendo ao pessoal. Um Uno, hoje eu comprei lá em Abreu um Uno, 7,50. Um Uno. Para você jogar. Então, assim, acabou a janta. A gente está aqui se organizando para organizar para dormir. Vamos lá, vamos fazer o culto. Faz o culto doméstico, né? Vamos fazer um jogo. Vamos fazer o Uno aqui, ó. Vamos jogar o Uno. Criança acima de 8 anos, 7 anos, já sabe, já acompanha a regra. Filhos adolescentes acompanham. A dedonha, né? Nome, lugar, objeto. É uma atividade que a família consegue fazer junto, né? Tem um jogo bem legal que é... Como é aquele do milionário? Esqueci. Jogo da vida, né? Banco imobiliário. Jogos de tabuleiro. Que você possa sentar. Pula macaco. Aquele que do pirata, né? Coisas que você possa sentar com sua família e fazer coisas divertidas, conversar, trabalhar outras coisas, sem precisar usar das redes sociais. Tem um livro que eu vou indicar, também indicar no final, mas vou indicar agora, chamado A Criança Digital. Ensinando seu filho a encontrar equilíbrio no mundo virtual. Não é só para criança, tá, gente? Criança, para pais que não têm filhos, né? Para pais, tios. Então, assim, é de Gary Chapman e Arlene Pelicani, não sei. Vocês podem encontrar ele na Luz e Vida, com a irmã Ivete, tá? Aqui em Paulista, tem agora perto da CNA, aqui em Paulista, uma Luz e Vida. E lá você vai encontrar esse livro, muito bom, que eu estou lendo. E ele traz uma reflexão interessante que eu estava comentando com meu esposo essa semana, que eu estava lendo, foi assim, a gente libera telas, internet, jogos para os nossos filhos. E a gente diz o quê? A gente pensa o quê? Ele está aprendendo. Mas, Gés, eu atendo muitos pais de autistas, muitos autistas, mas ele está aprendendo, olha, ele sabe todo o alfabeto. Aprendeu na musiquinha. A, B, C, D, E, F, G. Menina, ele sabe todas as formas geométricas. Pareia tudo direitinho, que a gente chama de pareamento. Você bota triângulo, ele junta com triângulo. Aprendeu nas redes sociais, na tecnologia, no tablet. Ótimo, usou isso para isso. Mas me diga, esses jogos, essas coisas ensinam a criança a respeitar o próximo? Ensina a esperar? Ensina a ter empatia? Ensina a criança a como lidar com o outro, a olhar nos olhos? Não. Essas coisas só se aprendem vivendo. Vivendo. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter uma criança que nasceu aqui no Nordeste, né? A gente fala, ó, gente, menino. E uma criança que fala, mãe, não sei o que, um sotaque assim de paulista, de carioca. Mas esse menino nunca foi nem para Paraíba, nem saiu do estado e tem esse sotaque. Por quê? Muitas vezes é porque ele assiste muito ou ela assiste muito. Então, a gente aprende a falar com o que a gente vive. Então, se na minha casa todo mundo fala oxente, é normal que a criança faça oxente, né? Porque ela aprendeu que todo mundo fala. Mas quem fala com ela o dia todo é a televisão,
é a Dora Aventureira, é a Princesa Sofia. Quem fala o dia todo com ela é o Pocoyo. Ela vai ter o sotaque deles, né? Então, assim, a referência que a criança vai ter, estou falando da criança porque é a base, mas aí vocês vejam que isso aplica para todo mundo. A referência que a gente vai ter vai ser deles. A gente vai falar de influência daqui a pouco e vocês vão ver o quanto nós somos influenciados, né? Então, assim, no ano de 2020, com a pandemia e as aulas online, o meu filho começou a pegar o celular e fazer assim. Bom dia, meus amores. A gente ligava para a família, né, que ninguém se via, só todo mundo em casa. Ele falava com os avós, bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. E eu, de onde ele veio esse bom dia, meus amores? Que ninguém diz bom dia, meus amores. A professora da escola, na aula, todo dia, iniciava a aula. Bom dia, meus amores. E aí, de segunda a sexta, ele assistia a aula online. Ele entendeu que no celular falava bom dia, meus amores, né? E assim a gente vai vendo. Quem aqui nunca viu uma criança de 2, 3 anos que está aprendendo a falar, tem pouco contato assim, social, mas já faz. Oi, pessoal, segue meu canal aqui, não sei o quê. Quem é que aprende? A mãe sentou com ela e falou assim, olha, filha, é tão importante seguir o canal. Você sabe o que é canal? É quando as pessoas ganham dinheiro na internet. Precisou disso? Não. Ela assistiu. E ela não assistiu uma vez, não. A frequência foi tanta que ela entendeu que tem que falar aquilo quando abrem a tela, né? Então, assim como se eu sentar com meu filho e dizer assim, hora do culto, é hora do culto, antes de dormir tem um culto. Quando não tiver, eu já levei essas indiretas, por isso eu falo, vamos dormir. E não vai ter o culto, não? Ah, sim, o culto, sim, vamos. Sente aí para a gente fazer o culto. Né? Vai, já dormi, né? Mãe, e a gente não vai orar hoje, não? Sim, a gente vai orar, vamos. Aí, por quê? Porque você colocou na rotina. Você fez uma rotina e ensinou isso. Então, a influência é muito grande. Mas vamos lá. Precisamos resgatar esse tempo e construir uma rotina junto com a nossa família. Então, assim, eu tenho dificuldade de tempo. Gési, olha, minha vida é corrida. Eu trabalho o dia todo, eu faço muita coisa. E o que é que eu preciso agora? Eu vou assistir, né? Eu vou relaxar, meu dia foi muito... Faça uma rotina para você. Construa assim, eu trabalho de manhã, né? E eu vou, quando chegar de casa, antes de dormir, eu vou fazer minha devocional. Depois da devocional, eu pego o celular, viro à noite. Tem aquelas pessoas jovens, né? Que eu digo que são jovens, que conseguem virar à noite, né? Ou vai dormir meia-noite, 1 da manhã, trabalhando, estudando. Eu não tenho essa habilidade. Mas a gente perceber o quanto isso é importante. Estabeleça uma rotina na sua casa, né? Se você é pai e mãe, construa uma rotina junto com a sua família. Ah, aquela irmã foi lá na igreja dizer que ninguém pode entrar na internet mais. Que agora... Não, não é isso não. É que a gente precisa construir uma rotina. Então, em vez de eu passar a tarde toda na internet, eu vou jogar bola, fazer uma aula de natação, de karatê, andar de bicicleta, fazer outras coisas. E depois eu vou usar a internet. Eu vou fazer a minha devocional, estudar a minha lição da IBD, fazer o que a irmã da igreja pediu mesmo, como foi? Domingo que vem todo mundo lê o 1 João, um exemplo. Ah, eu vou fazer essa leitura que a irmã pediu. Então, assim, a gente precisa estabelecer uma rotina para que a gente não fique 100% livre, e quando a gente está livre, a gente quer só usar as redes sociais. Pode passar. Agora, vamos falar de influência, né? Internet, de influência a GPS, né? Então, assim, os mais jovens e os que estão ligados na internet sabem me dizer o que é influencer. Quem sabe me dizer o que é influencer? Uma influência digital. Bora, minha gente. Vocês não são tecnológicos, não. Ui! Fala! Isso! Aquelas pessoas que estão falando, que vão para a internet, mostrar seu serviço, seu produto,
falar de si mesmo e as pessoas acabam influenciando o que ela diz, né? Outra coisa que influencia são as trends. Eu não sei o que é direito não, viu, minha gente? Eu sei que é aquele negócio, tá todo mundo em pé, aí daqui a pouco se abaixa. Aí eu pergunto, por que eles estão fazendo isso? Não sei não. Aí você passa, outra pessoa fez a mesma coisa. Aí eu pergunto a menina no meu trabalho, que ela é mais tecnológica que eu, faço, ô amiga, por que todo mundo está fazendo esse vídeo, hein? Aí ela, sei não, é para fazer. Se alguém souber no final do culto, vocês me digam, porque eu também não sei até hoje o que é, né? A pessoa tá lá, aí se abaixa, aí todo mundo grava um vídeo virando e fazendo alguma coisa. Aí vamos gravar também, né? Ela está influenciando os outros, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Mas é o quê? Eu pergunto, é o quê? Eu vou ser influenciado por essa trend porque todo mundo faz? O que é isso? Por que está fazendo isso? Ah, é porque a gente está cansado. Ah, é porque tal filme faz isso. Mas sim, ele faz por quê? Eu peguei no pé lá na igreja, a gente faz no obedecer, né, com as crianças, falando do que agrada a Deus e o que não agrada. Das coisas que a gente faz para agradar a Deus e que não agrada. E aí eu perguntei assim, dançar TikTok agrada a Deus ou não agrada? Aí começaram a rir. KKKKKKK. Falei, minha gente, dançar é uma coisa boa. Todo mundo gosta de dançar. Agora, você fazer uma dança que valoriza mais o corpo e que faz assim com a cabeça, com 2 chifrinhos na cabeça, é assim, Deus é dizendo para assim, eu amo a Deus, é? Aí eles, kkkkkkkk. Não, minha gente. Muitas vezes nossas crianças, elas são influenciadas. Elas não têm orientação. Porque a amiga da escola faz, todo mundo faz, né? Eu tenho umas histórias que eu não posso contar aqui, mas depois eu posso contar depois, de músicas que eu cantava. Quando chegava da escola, não sei o que. E a minha mãe brigava comigo. Essa música não pode. Essa música não é de cristão. Essa música não sei o quê. E eu nunca entendia. Depois que eu cresci, que eu fui entendendo os duplos sentidos, aí eu, meu Deus, eu cantava essa música. E minha mãe dizia que eu não podia, mas eu achava que podia. Então, assim, são coisas que a gente precisa que os pais orientem. Então, na minha época, não tinha internet com esse acesso, não tinha. Eram os amiguinhos da escola conversando. Hoje em dia, a gente não precisa estar na escola 3, 4 horas por dia. A criança está aberta, adolescente, todo o tempo. O tempo que ele tiver com o celular, com o computador na mão, está acesso. Então, assim, por que todo mundo dança essa música e eu não posso dançar? Que besteira fazer assim. Que besteira fazer tal coisa. Mas se tem gente consumindo, tem gente produzindo. E se aquilo ali não agrega na minha vida, eu não vou assistir. Eu não vou permitir. Entendeu, minha gente? Então, assim, a gente precisa saber o que é que a gente influencia, o que é que a gente está seguindo de influência. Quem aqui segue influenciadores cristãos? Existem, viu, minha gente? Influenciadores cristãos que estão nas redes sociais, que eu sigo alguns assim. Você já fez sua devocional hoje? Ah, a devocional hoje é no Glorify. É Glorify, é Glorify, né? No Glorify, não sei, diz não sei o quê. Deus falou comigo tal coisa hoje. Gente, olha que hino lindo. São pessoas que estão nas redes sociais que usam daquilo para influenciar para coisas boas, né? Então, assim, eu sigo a Fabiola Mello, né? Tem Fernanda Vichvitsky, né? Que fala de igreja, que fala de criação de filhos, que fala de ministério infantil. Então, encha seu Instagram, seu Twitter, as suas redes sociais, com aquelas pessoas que vão acrescentar na sua vida. Eu tive uma reflexão, eu mesma, assim. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. A gente segue umas pessoas no Instagram, os mais jovens vão entender o que eu estou dizendo, que é assim, fulaninho acorda de manhã, vamos dizer que isso aqui é um celular, aí faz assim, bom dia pessoal, hoje eu vou fazer a minha unha, o meu cabelo, hoje eu vou em tal lugar, fazer não sei o quê, lá. Beleza. De tarde ele, eu estou aqui almoçando, eu recebi esses recebidos, vocês viram tal filme, não sei o quê. Resumindo, minha gente, eles fazem o que da vida? Me diz. Eles fazem o quê? Passa o dia com o celular na mão, falando com a gente. E a gente faz o que da vida? Estuda, trabalha, tem a casa para arrumar, tem a feira para fazer, tem que vender alguma coisa,
tem que bater a meta do trabalho, tem que fazer as atividades. E a gente perde o nosso tempo assistindo eles, que tem milhões de seguidores. E quanto mais a gente segue, quanto mais a gente engaja, quanto mais... Eles ganham mais dinheiro. E a gente ganha quanto mesmo? Se alguém souber, a gente não ganha nada. A gente perde o tempo. A gente perde de estar avançando em outras coisas por conta disso. E aí eu me peguei pensando sobre isso. O pessoal dizendo, eu trabalho que só. Me viro nos 30, não tenho dinheiro. O tempo que aqui rouba a gente nas redes sociais. E eu estou aqui. Esse povo não faz nada. Passa o dia no salão, nas compras, ganhando recebido, fazendo não sei o quê, e não trabalha. Se você já teve a experiência de perguntar a uma criança de 10 anos, 8 anos, o que é que você quer ser quando crescer? Muitas falam, eu quero ser influencer, eu quero ser digital, eu quero ser gamer, porque ganha dinheiro. Claro, é o que eles vivem, é o que eles assistem, eles ganham, né? Então, isso é o que tem acontecido. Então, a gente precisa ver que aqueles que influenciam, né, os games, né, eles vão influenciar a nossa rotina de escola, de atitudes, de roupas e de estilo de vida. E a influência deles vai buscar além, né, do que a gente vai buscar de conteúdo na internet. 1 João 2,16 diz o quê? 1 João 2,16. O irmão achou aqui? Pode ler, irmão. A corruptência da carne. Isso, né? Então, assim, tudo que existe, as influências, né, não vem do Pai, né? Vem do mundo. A gente precisa ver. Salmos 1:1. O que é que diz? Bem-aventurado, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, eles não estão fora. E a gente não pode estar, participando dessas coisas. Então, se essas influências, se esse comportamento me traz prejuízo, eu não preciso estar ligado a ele, né? Lembra da questão da escolha? Pode seguir. Isso. A internet é GPS. O que é GPS? É aquilo que a gente coloca lá no carro ou no direcionamento para a gente saber o caminho. Muitas pessoas estão buscando esse caminho na internet, né? Quem nunca pesquisou como resolver tal coisa? Como tirar mancha da parede? Como tirar mancha da roupa? A gente procura isso, né? Então, assim, a palavra de Deus tem que ser nosso GPS. Lá em 2 Timóteo 3,16, diz o quê? Se eu não me engano, é toda a escritura divinamente inspirada. Se alguém achar, me confirma. 2 Timóteo. 2 Timóteo, quem achou? É essa mesmo, né? Leia para aqui, irmão, aqui. Leia para mim. Aqui, de camisa preta. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou vendo, pesquisando, vivendo, vai ser bom? Se eu buscar a palavra, a Bíblia. É divinamente inspirada para corrigir, para instruir, né? Então, a gente precisa buscar, reconhecer que você não é forte o suficiente para vencer essas tentações. Seja de vícios pornográficos, seja de uso excessivo da internet, seja de controle da sua rotina de casa com as redes sociais. Você precisa buscar quem está além. Buscar a Bíblia, o pastor, o seu líder, o seu mentor, alguém que vai lhe dar suporte. Se eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda, tá certo? Eu preciso seguir essa questão. Decidir mudar sua forma de acessar a internet, tá? Então, assim, colocar uma rotina,
colocar limites de tempo, de conteúdo para você perceber, tá? E terceiro, peça que o Espírito Santo o guie o seu tempo na internet. Salmo 51, 10 e 11 diz o quê? Tá aqui pertinho, deixa eu abrir. Salmo 51, 10 e 11. Na minha versão diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, a gente precisa criar na gente um coração puro. A gente precisa buscar a palavra de Deus, a Bíblia, as coisas de Deus da sua casa, do seu ministério, das coisas que vêm aqui, para que daqui a gente possa saber até onde eu vou dentro dessa internet, até onde eu posso seguir, né? Pode passar, para a gente estar encerrando já. Algumas sugestões para melhorar o seu relacionamento com as redes sociais, com a internet, tá certo? Então, veja só. Pratique a gestão do tempo. Então, tenha prioridades e rotinas. Primeiro, crie uma prioridade. Eu posso usar? Posso. Certo, vou usar. Quanto tempo? Vou limitar. Né? Então, assim, eu adulto tenho muitas coisas para fazer. Se eu passar o dia assistindo, repostando, curtindo, eu vou terminar o dia, vou fazer o que eu tinha que fazer. Menino, o dia todinho hoje, não fiz nada. Mas se a gente for ver lá, quanto tempo você passou na internet? Então, crie prioridades. Primeiro eu vou resolver tais coisas, depois eu vou acessar tal coisa. Hoje eu vou assistir tal série. Posso assistir. Agora eu resolvi muitas coisas antes, né? Tenha prioridade. Construa a rotina. Agora eu queria falar para quem é pai de criança pequena, né? Gente, construa uma rotina com seu filho, porque criança ela é moldada por rotinas, né? Então, se a criança ela estuda de manhã, quem aqui não teve a experiência da criança que estuda de manhã, aí é no sábado ela acorda cedo? Ninguém merece. Por quê? Porque ela acostumou que a estuda de manhã é uma rotina, né? Então, assim, crie uma rotina com seu filho, dias da semana, o que precisa ter, né? Rotina é uma coisa tão assim que a criança ela vai se moldando a isso. Ah, Gési, mas tem dia que a gente quebra a rotina. Não tem problema, rotina se quebra também. Mas para a gente estabelecer todo dia, um exemplo. Quartas, na minha igreja, lá na quarta-feira tem um culto de oração e o amigo de missões. E aí, meu filho, ele fala assim, hoje é quarta, né, mãe? Hoje tem amigo de missões. Como é que ele sabe? Porque ele vai. Então, quando ele chega na quarta, ele quer ir para o amigo de missões. Eita, segunda, mãe, tem inglês. Eu vou para o inglês. Vai. Tal dia, vai fazer tal coisa. Ele sabe. Hoje mesmo, a gente veio para cá. Aí a gente passou direto da rua da igreja, né? Ele. E nós não vamos para a igreja hoje? Não, a gente vai para a igreja de Jardim Paulista. Ele. Ah, então tá certo. Então, assim, rotina que a gente constrói com a criança é uma rotina que ela vai seguir. Ah, Jéssica, meu filho, ele não gosta de acordar para ir para a igreja cedo. Certo, tudo bem. Mas se eu colocar na rotina dele, que todo domingo a gente vai, isso entra na rotina. Agora, se eu deixar porque o bichinho não acorda, aí eu estou ensinando a ele que ele pode fazer. Então, crie rotina na sua casa, crie rotina com os horários. Tal filho, todo dia, assim que acordar, antes do café da manhã, vai ser a nossa devocional. Ou todo dia, antes de dormir, a gente vai ler a Bíblia. Assim como você vai ter seu horário. E aí, eu queria compartilhar, só para a gente finalizar esse ponto, a questão que, como é interessante você estabelecer regras e rotina. Essa questão da tecnologia também chega na minha casa. E o meu filho, ele quer usar, ele quer assistir. Ele não usa celular, ainda não tem esses aparelhos, mas ele quer assistir. E aí a gente faz assim, se você não chorar para ir para a escola, porque às vezes ele chora, se você não chorar para ir para a escola, você assiste. Se você jantar no hotelzinho, você assiste. E aí eu estabeleço algumas regras, que se ele cumprir essas regras, ele assiste. Se ele não cumprir, ele não assiste, ele já sabe. E aí ele chega e faz, hoje eu não chorei na escola, eu jantei e fiz a tarefa. Posso assistir? Pode. Aí ele assiste 1 horinha de televisão antes da gente ir, depois da janta.
A gente assistindo no jornal semana passada, veja que interessante. Passou um caso de um ladrão, alguma coisa assim, uma coisa até que não é para criança assistir. Eu falei assim, meu filho, isso não é de criança assistir, viu? Isso é feio, muito feio. Aí ele olhou para mim e para o pai e fez assim, mãe, isso é muito feio. A mãe dele não vai deixar ele assistir televisão. Então, assim, ele entendeu que para ele televisão é uma recompensa. Assistir é uma recompensa do que ele já fez. E o ladrão lá, a pessoa que estava sendo presa, a mãe dele não ia deixar ele assistir. Então, para ele, uma grande punição é não assistir. Então, assim, se a criança, seu filho, seu neto, né, quem está assistindo também, gosta muito, estabelece para ele prioridades. Ah, você quer assistir desenho? Guarda os brinquedos primeiro. Vamos fazer a tarefa. Quando terminar a tarefa, você assiste. E aí você vai estabelecer alguma coisa para que assistir seja uma recompensa. É uma coisa legal assistir. Então, é uma recompensa, né? Então, assim, sobremesa é bom. Todo mundo gosta, né? Um pudim, um docinho. Mas você não pode fazer daquilo a refeição principal. Você não pode deixar toda uma bomboniere assim, coma, meu filho, o que você quiser o dia todo. Vai causar mal, vai dar cárie, vai dar dor de barriga, vai dar muita consequência, né? Mas se você disser assim, se você almoçar tudo, tem sobremesa. Ele comeu o pratinho e ganhou aquele brinde, né? Então, é uma coisa valiosa, porque eu consegui conquistar aquilo. Então, com relação às redes sociais, a minha dica aos pais de criança, né? Porque adolescente a gente realmente não consegue, mas de criança, é você estabelecer isso como um prêmio. Com adolescente, você pode estabelecer horários. Tal horário até tal hora você vai fazer isso, até tal hora você faz isso. Dependendo do seu filho, você pode estabelecer como recompensa. Cumpra tais coisas que você tem tais coisas. E a palavra dita tem que ser cumprida. Não enrole a criança, não, porque se você enrolar a criança, ela não acredita mais em você. Vá, se você fizer, você ganha. Você não vai dar, ela não vai fazer. Olhe, se você me desobedecer, eu vou arrancar seu couro. Alguém aqui já arrancou o couro de alguém? Por assim, tá vendo que eu arranquei seu couro? Ninguém arrancou ainda, porque eu saiba, né? Então, se você não fala o que você cumpre, você perde a sua autoridade. Então, assim, se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Se você não fizer, você não assiste. Se você não fizer, você não vai para a casa da sua tia. Se você fizer, você não vai. E a criança vai ver e sentir que realmente cumpriu. Aí você vai ver resultado. Certo? O segundo item é pratique a gestão de conteúdo. O que acrescenta na sua vida? E bloqueie os conteúdos inadequados. Gestão de tempo, gestão de conteúdo. O que é que eu assisto? Eu adoro assistir aquelas coisas, mas não me acrescenta em nada. Está me incitando a pensar coisas que não é legal. Então, eu preciso cortar isso. Bloqueio, oro, peço a Deus de sabedoria. Mudo o foco, tento buscar outras prioridades para a minha vida, mas não entre naqueles conteúdos que vão afastar você de Deus, da sua família, do seu pensamento sério, né? Você vai buscar outras questões, tá certo? E o controle da internet, controle a internet e não se deixe dominar por ela. Porque quem é que manda? Você ou o computador? Você ou o celular? Você, né? Se eu boto o celular aqui e eu estou aqui, eu mando nele. Não é ele que manda em mim. Mas a partir do momento que eu sou dominado por ele, eu vou começar a fazer tudo com ele, tudo por ele, e ir para todo lugar com ele, né? Pode falar. Graça e paz. Eu gostaria de saber essas regras que você fala das crianças, para a gente poder impor limites, né, compensações. Se você fizer isso, você vai. Gostaria de saber como é que a gente pode proceder num adolescente de 15, 16 anos, se a gente também aplica esse mesmo método, né, já que a convivência com a adolescência é muito mais difícil, né, deles querem obedecer e praticar. Isso. Quando a gente começa a trabalhar do pequeno, né, é mais fácil. Mas nessa questão, primeiro é a conversa, tá? A gente vai conversar com o seu filho e cada
adolescente tem uma personalidade, tem uma estrutura, tá certo? Então, assim, tentar estabelecer horários com eles de tal hora, tarefa de escola, estudar, tal. E pode, dependendo do seu adolescente, da estrutura deles, pensar na questão do ganho, né? Então, assim, se você fez tal coisa, se você entregou as tarefas, fez as questões, você vai ter mais tempo, ou você vai ter mais questões, né? De ganhos, realmente, com isso. Por quê? Porque, às vezes, o adolescente ele não gosta de ser tratado como criança, né? Da gente punir como criança e tal. Por isso, a conversa precisa ser muito séria e a conversa precisa ser certa, tipo, se você prometeu, você vai cumprir. Olha, filho, se você não fizer, você não vai fazer tal coisa. E não vai. Tá? E não vai. E vai fazer... Se você... Parabéns, tirou 10. Menino, nota 10. Pode jogar mais hoje. 10 minutinhos mais. Né? Outra dica que eu dou é a questão de antecipar. Isso serve com criança ou com adolescente. Antecipar. O que é antecipar? Um exemplo. Você vai assistir hoje, ou vai jogar, ou vai ter acesso à internet, de 10 às 11. 10 às 11h30 vai ser o seu horário. Então, você precisa dizer assim, 11h15, olha, daqui a 15 minutos, viu? Acaba o tempo. 11h20, daqui a pouco eu estou vindo desligar, tá certo? Que está acabando o tempo. 11h25, filho, ó, 5 minutos, eu vou passar aqui e a gente vai desligar. Ou você desliga ou eu desligo. Tá certo. Quando for 11h30, você vai lá e faz, olha o tempo. Você desliga ou desligo? Desligo. Aí desliga, você acompanha, beleza. Ou o meu diz assim, eu não estou conseguindo desligar. Eu consigo. Aí eu desligo. Né? Por quê? Quando você antecipa, você está preparando a criança para que aquilo vai acontecer. Olha, vai acontecer. Olha, vai acontecer. Né? Quem já sabe ler o relógio, ou aquele despertador de cozinha que a gente gira assim, serve para a gente antecipar. Né? Então, assim, essa antecipação faz toda a diferença do que você chegar assim, 11h30. Desligou. Né? Vai causar aquele estrago. Então, assim, eu sempre digo, se a criança ou adolescente tem dificuldade nessa finalização, antecipe. Olha, tal hora a gente vai, viu? Tal hora a gente vai desligar. E aí você vai antecipando essa questão, tá certo? Então, assim, com o adolescente, converse, estabeleça metas com ele, né? Então, assim, precisa de quê? Precisa de quê? De horários de internet, precisa de jogar futebol, jogar videogame, tarefas de escola. Então, vamos criar uma rotina. Você vai fazer isso tudo, você vai ganhar mais tempo. Você não cumpre suas tarefas, você não tem essa recompensa. Então, vai muito do diálogo, tá? E do estabelecer metas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para a gente fazer? Os slides terminaram. A gente deixa aberto agora para essa comunicação. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar, dizer. Isso acontece com vocês também ou é só na minha casa? Que a gente tem esse problema, né? De lidar com a tecnologia. Alguém quer falar? Aqui, irmão. Recentemente, saiu uma reportagem, parece que foi na Record, de uma criança de 13 anos que matou o pai e a mãe e o irmão mais velho por questões de celular. Ou seja, os pais tomaram o celular, mas eu acho que, na minha opinião, pessoal, primeiro faltou a habilidade dos pais de saber lidar com essas coisas. Porque é algo que você tem que começar logo de início, desde pequenininho, e fazê-lo a criança. E se já está velho, tem que saber ter mais habilidade ainda para saber reverter o quadro, né? Porque realmente você chegar com a ignorância para a criança, é preciso você ter muita sabedoria para não cometer esse erro. Até porque a gente tem que mostrar os fatos que estão acontecendo na vida para que isso não suceda com ele. Porque o que a gente vê, muitas pessoas sendo presas, muitas pessoas morrendo novas por questão de desobediência, por questão de má influência.
E às vezes é preciso a gente usar esses exemplos para mostrar a ele que a gente quer o melhor para ele. Esse caso é bem polêmico mesmo. Ele matou a mãe, o irmão, né? O pai sobreviveu. E vocês lembram da parte que eu falei que a dependência dos jogos ela está inteiramente ligada com dependência química? Se você pensar, vamos mudar o cenário. Se fosse uma criança ou um adolescente drogado que fizesse isso, né? A gente ia dizer assim, é as drogas, né? É a questão. Então, assim, a parte do cérebro que é atingida com essa dependência chegou lá, né? Rapidinho, deixa eu terminar rapidinho. Então, assim, a questão que a gente pode pontuar é todo excesso é perigoso. Então, esse adolescente, ele chegou no uso de excesso disso, que os pais já não tinham mais controle. Não sei se vocês chegaram a ouvir um áudio do próprio pai dizendo: meu filho é bom, meu filho é uma criança boa, ele fica em casa, ele é muito tranquilo, não prendam meu filho. O pai dizendo isso. Porque ele conhece o filho que tem, né? A gente tem aquela, hoje em dia, que já dá outro estudo, que é a questão dos filhos do quarto, né? Que são aqueles filhos que ficam o tempo todo no quarto, assistindo, jogando, não tem vida social, não lidar com regras. E às vezes a mãe até diz assim, é até melhor, né, que o bichinho está aqui em casa, não sai para canto nenhum. E às vezes os vícios vêm também de dentro desse quarto. Os problemas não é preciso estar na rua para estar influenciado, né? Então, assim, sim, existe a questão do controle dos pais, da importância da gente enquanto pai, mãe, avô, líder, estar perto, orientando, dando direcionamento, né, para que isso não aconteça. Isso que a igreja está fazendo hoje é trazendo um alerta, né, para que a gente que ainda não estava alerta, se alertar para esses perigos. E aqueles que já estão assim, preocupados, ganharem algum conhecimento para tentar recomeçar essa questão. Entendeu? Então, assim, é uma questão que vai além do não, né? Foi uma questão que já chegou ao extremo. Né? O extremo já é outras questões. Pode falar. Eu poderia recomendar alguns youtubers que deveríamos evitar para as nossas crianças? Não tenho esse acesso, porque eu não conheço. Felipe Neto é um dos que a pessoa Eu não tenho muito. esse acesso, né? Tem pais que assistem, que dizem que não é legal e tal, mas assim, como eu, Gese, não assisto os vídeos dele, eu não posso dizer para o senhor agora, tal vídeo fala de tais questões que vão estar, tal livro fala tais questões que não está. E também não me preparei para isso. Talvez se eu tivesse pesquisado alguma coisa, eu traria, né? Mas aí eu não tenho essa base, né? Eu sei que tem alguns, como eu falei, influências como que eu sigo, né? Que são positivos. Aí eu posso falar, né? Meu filho ainda não tem acesso a essas coisas, né? Os vídeos que ele assiste são carros que saem correndo e vira, que sai, capota, ele bota até as avós para assistir. Vai, o carro capota e vira. Pronto, é o vídeo que ele assiste. É uma reforma de carrinho. O cara pega um carrinho velho, aí lixa, faz não sei o quê, corta, aí ele anda, né? Tira o ferrugem. Então, assim, os vídeos que ele assiste é desse. Então, assim, eu, com filho de 5 anos, não tenho acesso a essas questões. Então, assim, eu não posso pontuar essa questão. Tá bom? Pode falar. Lá atrás. Graças a paz. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão da exposição, né? E nas redes sociais o pessoal faz questão de dizer onde está, onde estuda, onde trabalha. E o mundo está aí os perigos, né? Dessa exposição. Eu me lembrei também de um caso, infelizmente, né? De uma filha de um pastor que acabou tendo fotos íntimas vazadas, né? Uma menina ainda de menor e que a Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento nosso pecado. Mas o mundo está aí para nos triturar, né? Então ela ficou altamente exposta, foi disciplinada e uma vez na internet já era, né? Então, que você falasse um pouco também desse cuidado com essa ferramenta, porque
Hoje em dia o pecado está todo registrado para que a gente nunca esqueça dele, nos envergonhar a todo momento. Então, é um perigo muito grande. Verdade, é verdade. Isso é um ponto bom. Vou até acrescentar nos meus slides para as próximas falas. É muito perigoso essa questão da exposição, minha gente. E às vezes eu acho que quem fala não está ligado o quanto isso é perigoso, né? Com certeza essas fotos que foram mandadas não foram mandadas para ser expostas, né? Foi para alguém que, na sua maldade, né, faz. E quantas vezes isso não existe? Nesses golpes hoje em dia, muitos golpes com isso. Então, ter muito cuidado, minha gente, no que você posta, no que você assiste, né, no que você coloca. Porque estou aqui hoje, aqui no shopping, né, eu trabalho aqui nessa instituição, né, essa minha sala, né, postar foto de criança com a farda da escola, né? Outra coisa que não é nem ligada tanto à internet, mas que expõe muito, é aqueles adesivos de carro que a pessoa coloca a foto da família todinha. O pai, a mãe, a pessoa sabe. Então quer dizer que esse carro aí tem tais pessoas. Então às vezes a gente expõe muito e a gente expõe numa inocência de que a gente está fazendo bem, está fazendo uma coisa boa, né? Vou falar da questão das exposições positivas, né? Que a gente pode chamar assim. Do lugar de trabalho, da família toda, onde a família trabalha. Por quê? Porque a gente vai expor e pode ter maldade. E aí eu falo para criança, jovem, adolescente, adulto, para todo mundo, a questão de que a internet é uma selva, tá? É uma coisa que você não vê maldade, mas outra pessoa vê, né? As pessoas que estão ali para hackear o seu Face, hackear seu WhatsApp, e pegar aquelas imagens que você mandou só para o seu amor, você mandou só para aquela amiga de trabalho, ser hackeado. E aí eu falo dessas imagens de nudes, né, de exposição do corpo, como você mandar áudio, né, falando mal de fulaninho. Menino, fulaninho fez isso, isso e isso. Ou contando uma intimidade sua. Minha gente, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí o seu WhatsApp é hackeado, ou esse amigo tem um celular roubado, ou esse amigo não é um amigo e manda essa mensagem para outra pessoa. Veja os perigos que estão envolvidos na questão de uma mensagem. Então, assim, a internet não é segura. Quem vê aí que de vez em quando surge aquela vazamento de dados, né? A gente vaza os dados aí, seu CPF, suas informações pessoais, vazam, quanto isso dá problema. Então, assim, cuidado, sim, né, extremamente com essa questão, né, de exposição. Primeiro, não poste essas coisas, né, não poste foto de criança sem roupa, não mande fotos suas sem roupa para outra pessoa, né, evite mandar mensagens de áudio, de vídeo, que possam lhe comprometer de alguma forma, que é como o irmão falou. Além de pecar, você vai ter seu pecado exposto, né, nessa questão. Então, ter muito cuidado com essas coisas. Obrigado, viu? Muito bom essa sua fala. A questão da influência que tem na vida do jovem, desse jovem que matou o pai, a mãe, né, e tudo. Teve aquela situação também da escola, que entrou para poder, como fosse um jogo, com as machadinhas, atirando e tudo. Um jovem desse, ele passa por qual trabalho para se recuperar, né? O trabalho é parecido como se fosse um dependente também químico. A intervenção pelo CID-11, eu ainda não sei, porque é uma coisa que começou agora, mas como psicóloga, né, eu indicaria, sim, uma psicoterapia do adolescente, né, e da família, né, uma psicoterapia de acompanhamento, para que entendesse que aquela questão ali, o quão é prejudicial para isso, né? E aí a gente tentar trazer prazer para essa pessoa em outras atividades, né? Então, assim, tem um exemplo que vai fugir um pouquinho, mas eu vou voltar, que conta aqui nesse livro, de uma criança que gostava de jogar basquete online. E aí o jogo de basquete online, toda vez que ele fazia cesta, o celular vibrava e piscava. E já era uma criança de 8 anos, 10 anos, não lembro certo. E aí a avó viu que ele gostava muito de basquete e comprou uma bandeja, minha gente, tabuleiro, cesta.
a cesta de basquete para ele e botou lá. Aí ele foi, jogou, uma vez acertou, duas, e ele ficou olhando e a cesta não vibrava, nem piscava, nem tinha nenhuma recompensa porque ele assistia, ele jogava. Então, depois de alguns momentos, ele desistiu da cesta que ficou lá e voltou para jogar o basquete online. Por quê? Porque tem uma recompensa imediata. Então, jogos eletrônicos, eles vão dar recompensas imediatas. Então, você ganhou, você mudou de fase, você ganhou tantas moedas, você ganhou tantas vidas, você ganhou um personagem novo. Você está sempre ganhando algo, recompensas imediatas pela uma coisa que você fez. E aí, essas adolescentes e jovens, criança também, se desestimula de jogos aqui, porque não tem recompensas imediatas, né? Não tem um prazer de ter essa devolução. Então, assim, eu trabalharia com esse jovem adolescente coisas que ele pudesse ter prazer e entender que a recompensa vem de alguma forma. Então, assim, é importante que você elogie, pontue, gratifique seu filho, seu jovem, de alguma forma, para que ele veja que fora dali, ele também pode ser gratificado por coisas boas, né? Mãe, tirei 9 na prova. Não fiz mais que sua obrigação. Eu pago para você estudar mesmo. Então, assim, ele faz 9 pontos, ele ganha 9 moedas, ele muda de estágio, ele faz tal coisa. Então, assim, a gente precisa também elogiar, gratificar. Que coisa boa, meu filho. Ó, esse ano você vai passar. Então, assim, às vezes as recompensas não precisam ser financeiras, não precisam ser gastos, mas podem ser afetivas, né? Então, assim, dependendo da idade, criança pequena, você bota no braço, joga para cima, faz cócega, né? O maior, você dá uma palavra de autoafirmação, de elogio, de que você vai, que bom que você conseguiu, né? Mas aí, a criança, o adolescente, geralmente, né? Estou precisando fazer tal coisa, né? Vou lavar os pratos. Aí lavo o prato. Mãe, lavei o prato para a senhora. Tá querendo o quê? Porque fazer isso, né? Tá querendo... Não, mãe, não sei o quê. Tecnologia. Que coisa boa. Parabéns, viu? Hoje você está de parabéns, filha. Vai. Ó, que coisa boa. Muito bom, filha. Gostei. Faça mais vezes. Olha, hoje você me deixou tão feliz. Você hoje está... Elogia, bota lá em cima, faz não sei o quê. Mas a gente tende, naturalmente, a procurar interesse, botar para baixo, dizer que não pode, não sei o quê. Aí, claro, que é mais legal ficar na internet, porque minhas amigas me elogiam, né? Eu boto uma foto lá falsa, digo que sou eu. Como você é bonita, não é nem eu, né? Ah, obrigada. Né? Mas em casa eu levo patada. Então a gente precisa aprender a elogiar, pontuar, né? Gostar. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer para que os adolescentes tenham mais prazer de estar com a gente do que lá. Entendeu? Então, assim, aí essa questão das influências de eu vejo, eu repito, né? Eu tenho muita preocupação, né? Eu sempre falo meus exemplos porque são meus, né? Então, assim, eu penso que talvez aquele menino que causou esse mal, ele possa pensar que no jogo, quem joga jogo de atirar, matou, no outro jogo o personagem aparece de novo, aí você mata de novo, aí talvez ele fez aquilo, talvez naquela hora, não sei, pensando que depois voltava. Foi uma questão de expressar raiva, né? Então, assim, eu tenho muita preocupação com meu filho, né? E sempre converso com ele e a gente tenta mudar esses vídeos. Ele gosta desse vídeo que o carro vai, aí o carro capota. Aí o Homem-Aranha sai de dentro do carro. Aí volta. Aí vai, ele sabe não dizer o nome dos carros, Aí eu digo a ele assim, mas na vida real não é assim não, viu? O carro capota e ninguém sai de dentro não, viu? Tem que usar o cinto. E aí a gente trazer para a vida real. Para que ele não imagine que quando tem um acidente assim, né? Então, assim, ele disse o quê, amor? Ele foi assim, ele está na fase do carro de corrida. Ele quer ser piloto de Fórmula 1. Aí, que todo ano muda, né? Aí ele fez assim, eu vou correr e vou ganhar de Lewis Hamilton. Quando eu estiver indo, aí Lewis Hamilton vai estar lá, aí eu vou fazer assim no carro dele, aí o carro dele vai capotar,
e eu vou ganhar a corrida. Eu fiz, pode não, Jonatas. Você tem que ganhar a corrida por você, né? Para fazer o outro apanhar, não. Ok? E ele vai morrer. E ele vai. Aí começa a dizer as consequências, ele começa a rir. Né? Tem 5 anos e a gente está ensinando. Mas para você ver o quanto os jogos, os vídeos que ele assiste, que o carro capota e não acontece nada, ele não tem noção de que vai acontecer alguma coisa se o carro dele capotar. Né? Então, assim, são coisas que, assim como vocês, eu também vivo para educar. Né? Para chegar perto, para ter limite, não é deixar de assistir. E beleza se conseguir deixar, tá? Mas assim, a gente que permite que o filho assista, a gente precisa educar, né? Tá ali, assistir junto, ver o que vai ter, tempo de jogo, não deixar mais uma criança pequena assistir 5, 6 horas de televisão por dia, minha gente, não tem. Os neurônios delas estão sendo, como é que a gente chama? Que não cresce mais. Isso. Né? Não está crescendo. Né? Pega uma árvore que está assim meio frouxinha, você poda. Tira aquelas coisinhas que está seca, bota uma coisinha. O que acontece? A árvore cresce, a plantinha volta a ficar verde. Hoje, se você pegar uma criança de 3, 5 anos que está com todo o potencial para aprender e deixar ela só ali, como é que ela vai aprender? Uma escola hoje, me perguntam muito, Jéssica, você é a favor de escola para criança de 2 anos? Sou. Se você, mãe, pai, tem tempo, disponibilidade de estar em casa com seu filho de 2 anos, sentado no chão, montando bloquinho, encaixando, ensinando, rolando no chão, pega na tinta, pega na areia, leva no parque. Você tem tempo de fazer isso, mãe? Tenho, Jéssica. Eu fico. Minha vida é só para ele. Vou passar o dia todinho na grama, textura de areia, tinta, não sei o quê. Tenho. Então fica em casa, não bota na escola, não. Agora, se você tem que arrumar a casa, fazer almoço, fazer as coisas, aí trabalha dentro de casa e faz suas coisas. Aí, o que é que eu faço? Brinca com a criança 2 minutos e televisão. E fica aí nesse quadrado, brincando sozinho aqui. Bota na escola. Na escola vai ter a professora que vai dar direcionamento. Vai ter os coleguinhas, vai trabalhar interação social, vai trabalhar minha vez, sua vez, vai trabalhar empatia, vai trabalhar textura, vai trabalhar regras, vai trabalhar o esperar, vai trabalhar a frustração, porque não vai fazer tudo o que quer o tempo todo, né? Então, assim, se você tem disponibilidade de fazer tudo, faça. Se você não tem, bota na escola, bota no lugar que a criança interaja, que a criança tenha possibilidades, né? Então, assim, não entregue a educação dos seus filhos à rede social. Não entregue toda a sua tarde de férias a redes sociais, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estou trabalhando, trabalho muito, mal paro, aí eu quero o quê? Eu quero assistir. Menino, nunca mais assisti uma série. Que vontade de assistir uma série, de assistir um show, de ficar aqui deitada. Aí eu tive Covid. Foi a Covid. A Covid fiquei isolada no quarto, assistindo. Minha gente não queria ver nem celular mais na minha frente. Eu saí celular e comecei a ler um livro. Aí depois eu não queria nem mais ler livro, aquela impaciência da gente que tá parado. Nem celular mais, nem queria assistir mais nada, não queria fazer mais nada. Então, assim, os extremos. A gente quer assistir, mas também assistir o tempo todo, ninguém merece, né? Então, vamos lidar com o tempo, moldando essas questões, para que a gente possa ter uma vida saudável e proporcionar isso também para os nossos filhos, amigos, né? Incentivá-los. Então, quem está aqui absorveu isso, transmite essa mensagem, né? Fala assim, minha gente, é importante que a gente não fique o tempo todo assim, não, né? A gente se ligue, né? A gente vai poldar, vamos fazer com que a criança tenha experiências. Assistiu? Beleza, não tem problema. Mas vamos levar ele no parquinho? Vamos fazer uma atividade aqui com pincel? Vamos juntar os primos para eles brincarem de correr, para eles fazerem coisa? Aí junta um bocado de criança. Eu fui numa casa assim, eu junto um bocado de criança e tudo assim, ó. O olho aqui, ó, na televisão, no computador. Aí eu, sim, e a interação?
E a interação, vamos jogar bola? Vamos jogar um jogo assim? Vamos conversar? Vamos brincar de pega? Né? As crianças hoje não têm tantas vivências, porque é muito cansativo brincar de pega, né? É melhor a gente brincar de pega no videogame, porque é o boneco que corre, não sou eu. Então a gente precisa mudar essas posturas. Mais alguém? Palavra? Sim, sim, é. A importância da gente acompanhar, meu ponto ali me lembrou, né? De acompanhar o que o que a criança está assistindo, né? Então, assim, a gente saber, não, porque meu filho, ele assiste só 2 horas por dia, muito comportado. Mas ele assistiu o quê? Porque, o que é que acontece, minha gente? Na nossa época, né, quem é da minha idade aí, a gente assistia desenho animado, seriado, novela, assim. Hoje, aí só amanhã, nessa mesma hora, ou só na próxima quarta-feira tinha outro episódio. A gente aguentava. Hoje as crianças, eles assistem o quê? Criança adolescente também. Alguém aqui assiste uma série na Netflix, um episódio por dia, ou um episódio por semana? A pessoa faz o quê? Maratona, que chama, né? Começa aqui, até o último episódio, você já assistiu uma série toda no mesmo dia, ou em 2 dias você assistiu tudo. Então, eles não sabem mais esperar. O que acontece? Você bota uma criança assistindo um desenho, musiquinha. Deu bobeira, ele já mudou. Bota o celular na mão dele, ele não espera não. Ó. Muda, muda, muda. E às vezes, por esse acesso tão rápido na mão, e a internet aparece coisas que a gente não pesquisa também. Você botou a criança assistindo musiquinha, mas ele muda, 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 e está assistindo conteúdo impróprio para a idade. Né? Então, assim, esses que meu filho assiste, ele é só a música. E os carros rodando. Mas um dia estava aquele silêncio, a gente chegou lá, era um gamer falando já. Então, ele já mudou para um gamer falando e falando palavrão. Aí eu, epa, moço, coisa de palavrão, pode aqui em casa não, viu? Não sei o que. Aí ele presta atenção, aí tá certo, mãe, tá certo. Aí a gente muda. Mas se eu não tivesse perto, se eu não tivesse lá, ele assistir mais 1 hora de desenho e ele achar legal, porque o cara estava narrando o que estava acontecendo, e ele ia gostar. Então, cuidado com o que eles estão assistindo. Principalmente fone de ouvido, mães, pais, tios, vós. Né? Assiste tudo na televisão. Ou se for no celular, liga o áudio que eu quero escutar. Porque a gente tem que estar ligado no que a gente assiste, no que a gente acessa. Porque você, adulto, assiste e acessa por escolha. Você sabe que tal coisa não faz bem, mas eu vou assistir hoje, só hoje, por ter... Mas criança, ela é influenciada porque a amiguinha disse, porque é legal. Ela não sabe se é legal, por que é legal. Se aquela fala que a pessoa disse é um palavrão, né? Então, assim, aí chega em casa repetindo aquela palavra. Vocês já tiveram experiência? A criança chega em casa e fala um palavrão. Aí leva uma pizza e não sabe por quê. Que palavra feia ela? Por que é feia? Minhas amigas dizem isso em casa, né, na escola. Então a gente precisa, ó, tá ligado no que se escuta, no que se fala, diálogo, converse, porque isso faz toda a diferença nessa formação. Pode falar. Eita, deixa eu chegar o microfone. Graça e paz. E também uma preocupação assim com os pais, né? Tipo, quando for levar a criança para o cinema, ver qual o filme que vai assistir, né? Porque teve uma irmã aqui da igreja que ia levar a filha para assistir um filme, que viu um trailer. Aí ela olhou, aí o filme tinha uma distorção, né? O desenho ensinava a criança a ser malvada, mas com outro contexto. Aí a gente tem que ter muito cuidado também quando for assistir qualquer filme, né? Para ver, né? O que é que vai se passar, né? Para a criança. Tanto para a criança quanto para a família também, né? Verdade. Aquela questão na internet, nas redes sociais, hoje tem muita divulgação, né, de desenhos que tem o cunho infantil, mas que o conteúdo não é. Né? Saiu agora no Natal, tinha um, teve outro agora recentemente, mas é real. Né? A gente gosta não.
a gente estava assistindo Meu Malvado Favorito. Veja o nome. O nome, minha gente. Meu Malvado Favorito. E a gente tem que ter um malvado favorito. Vê que interessante, né? Então, assim, os Minions são tão bonitinhos, né? É legal, tal. Mas aí, o menino assistia, eu já tinha assistido. Mas eu fui parar para assistir isso. A criança assistindo e eu assistindo também. Oxi. Se você for assistir, minha gente, prestando atenção. Não aquele assistir assim, eita, tá passando, eu tô aqui fazendo as coisas. Assistir e prestar atenção. É malvado. Eles querem uma pessoa que seja malvada para eles seguirem. Não, onde é que nós vamos encontrar o nosso malvado? Nós queremos um vilão, né? Alguém que faça o mal. Mas é um bonequinho bonitinho falando isso. Aí eu, vê só. O nome do filme é Malvado Favorito e a história é assim. E a gente assiste. É muito interessante como a gente se deixa levar por essas pequenas coisas, né? Então, assim, criança, adolescente gosta muito do super-herói, né? Aqueles filmes de guerra e tal. É para assistir nunca? Não. Talvez você possa assistir. Agora você precisa de triagem, orientação, conversa. Como é o seu filho? É um filho que escuta o que você diz? Ele consegue fazer a diferença? Não. Porque, assim, criança, ela não tem essa triagem ainda, tá? É recebeu, absorveu, recebeu, absorveu. Quando a gente vai crescendo, a gente vai criando, através da igreja, das mensageiras, dos embaixadores, do amigo de missões, né? A gente vai crescendo, aprendendo o que é certo, o que é errado, aprende na EBD. Os pais em casa, os avós orientam, filho, isso não é bom, olha, sabe que isso não agrada. Através de conversa, minha gente. Às vezes a questão dos pais é fazer essa conversa em torno de ameaça. Olhe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui foi assim. Conversa, filho, olha, isso não é certo. Você sabe que isso, a consequência disso é isso. Que isso não sei o quê. Falar, minha gente, conversar. E você vai criar essa triagem. Que aí vai ser um dia, seu filho vai dizer assim, pai, eu assisti tal desenho, tal filme, disse isso, isso e isso. Você acha que isso é certo? Eu não gostei, não. Ele conseguiu fazer essa triagem, né? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, ó, absorve. Então, assim, ter muito cuidado com filme, leia lá o que é que vai ter, né? Se o seu filho está assistindo alguma coisa, assista junto para saber até que ponto é para aquela idade. Se não é, interfira. Vamos mudar, vamos assistir tal coisa, né? Vamos buscar desenho Superbook, né? Superbook é um desenho que fala da Bíblia, né? Tem aqueles vídeos de Diante do Trono Infantil, né? Tem outros mais aí. Minha Vida é uma Viagem. Várias coisas que focam na questão da criança. Se você procurar lá, que agora eu não estou lembrado de cabeça, existem sites e coisas que tem coisas para criança que não precisa passar por isso, né? E adolescente a gente vai pesquisar, que eu não tenho decorado agora não. Ok. Aqui, irmã. Graça e a paz. Amém. Ensinar também as crianças, né, a humildade. Porque muitas vezes, assim, os pais, muitos, têm condições financeiras, né, dentro das igrejas. E muitas vezes também tem muitas crianças dentro das nossas igrejas que não têm. Então, muitas vezes, na escola, as crianças também não têm culpa de ver aqueles que não são evangélicos, ver lá fora o que é prioridade. É uma criança ter uma roupa bonita, andar assim, imita muitos adultos, né, fora das igrejas. Então, as crianças veem isso e traz, muitas vezes, na inocência para dentro das igrejas. E dentro das igrejas também tem aqueles que não têm condições e ficam frustrados, se afastam da igreja, porque eu não tenho uma roupa boa, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, eu acho a essência dos pais que tenham condições que não tenham, ensinar seus filhos também a humildade, o amor, né? A nossas crianças, porque eu acho que também falta isso, porque em nossas igrejas a gente vê que muitas adolescentes chegam 12, 14, que se afastam da igreja. Qual é o motivo? Você quer o grupinho isolado, que afasta uma das outras, tem que também
ver muito esse contexto aí também, né? Isso também é muito importante. Isso. É importante, sim. Mas é como a gente falou no começo, né? Jogos, vídeos, eles não vão ensinar isso. O que vai ensinar a gente a ser humilde, a gente pensar no outro, ter empatia, é o convívio, né? É esse contato aqui. Então, se eu não tenho esse contato, eu vou só receber o que eu vejo dos vídeos, eu vou repetir o que eu vejo, né? Mas se eu tenho uma mãe, um pai, uma avó, uma tia que senta comigo, me ensina, me orienta, eu interajo, eu vou aprender na vivência. Porque se eu for esperar as redes sociais me ensinarem isso, não vai aprender, não. Passa a palavra. Pode falar. Pronto. Eu tenho uma menina de 11 anos, ela é bem antenada nesse negócio de internet. Aí eu estou sempre observando, fuçando. Ela não tem celular. Ela fica dizendo, minhas amigas tudo têm celular, mas eu não tenho. Eu disse, você não tem maturidade para ter um celular agora. Não é porque geralmente a criança fica lá no celular, às vezes a mãe não sabe nem a senha do celular. Então eu entro, ela usa o meu celular ou dele. Eu entro, eu vejo que ela está acessando e proíbo. Eu digo, isso aqui eu não quero que você assista, eu não quero que você veja, isso não é bom. Aí eu explico a situação, porque não é bom. E também muito influenciável na questão financeira, porque tudo que ela vê na internet ela quer igual. Se é para comprar o material escolar, eu quero Faber-Castell, porque eu vi uma influência digital que é assim, assim. Eu quero uma roupa assim, e a gente sempre conversa, né? Que não é assim, e a gente está sempre orientando ela em relação a isso. Aí eu quero saber, nessa situação, muitos adolescentes, não, o pai e a mãe não podem pegar o celular. Eu ainda tenho esse controle porque ela tem 11 anos, mas eles dizem, mas quando chegam mais velhos, que tá invadindo a privacidade e tudo. Mas como é que um pai pode fazer? Olhar a rede social do filho, assim, ainda 15, 16 anos, e tem essa luta dentro de casa. Aí gera muitos conflitos, né? Porque ele não quer que o pai veja, mas seria bom a gente também saber para poder orientar, né? E ver. Diálogo. A palavra é diálogo. Se eu tenho meu pai e minha mãe como referência, como alguém que eu me sujeito, que eu obedeço, eu vou ter que entender que a regra é essa, né? Então, assim, se eu preciso usar, eu quero ter um celular, certo? Agora sim, você vai ganhar um celular que é meu e seu. Você vai ganhar um celular e eu vou entregar esse celular para você, mas a gente vai estar vendo juntos. Porque, assim, eu acho que a gente pegar o celular para ver, hoje em dia, esses jovens, eles sabem camuflar. Eles botam um aplicativo que apaga, eles mesmos pesquisam e apagam. Então, assim, a gente vai estar se iludindo. A questão é diálogo. Então, filho, você quer ter um celular, ele é meu e seu. A gente vai acertar isso e isso. O que é certo e o que é errado. Sabe? Aí eu volto para aquela fala. A relação do pai não pode ser sempre de... Porque... E também não é, somos amigos, vamos fazer tudo juntos. Não. Tem que ter a hierarquia de pai e filho, né, de certo e de errado, mas que tem que ter um diálogo do que você sabe, né, o que vai acontecer. Né, a gente vai ficar sem o celular, a gente vai punir de alguma forma. Então, assim, é importante que tenha esse diálogo. Uma líder de adolescente lá da igreja contou esse exemplo na última vez que a gente falou desse tema, que assim, o filho dela comprou, ele tinha aqui 14, 15 anos, e ele comprou o celular. E aí, com o dinheiro dele, ele juntou e comprou. Aí a mãe fez assim, me dê o celular, ou desliga o celular, tal. Aí ele respondeu, né, assim, não, porque o celular não é meu, não é seu, é meu, que eu comprei com meu dinheiro. Aí ela foi lá, desligou a internet, pois a internet é minha, que eu pago com meu dinheiro. E aí, ele ficou sem a internet. Quando foi no outro dia, ela foi trabalhar, desligou o roteador, levou com ela para o trabalho, botou dentro da bolsa. Quando voltar, você tem a minha internet. Então, assim, a gente precisa que os filhos entendam hierarquia. É não, me dê, né? A consequência fica sem. A gente não pode deixar que o filho tenha mais poder que um pai dentro de casa.
né? Então, assim, me entregue. Vamos ver, vamos conversar, né? Porque aí é uma questão de diálogo. Aí já é dar outro espaço agora para a gente começar a falar. Vou dar muito assunto. Viu? Pode falar agora. Encerrei. Quero agradecer, né, a irmã Gessilane por estar hoje aqui com a gente, tirando todas essas dúvidas. Eu acho que é um assunto muito complexo. E eu acho que os pais têm que estar sempre atenados mesmo, porque os nossos jovens e crianças é o futuro deles. Não tem como correr. E assim, eu procuro estar sempre me atualizando nessas coisas também de internet, de influência, que é muito. A minha não gosta muito de Instagram, essas coisas. O problema dela é essas influências digital, né? E é interessante, porque realmente eu tive uma sobrinha de 7 anos, ela começou a falar carioca, porque ela assistia muito aqueles videozinhos, né, das meninas que são do Rio de Janeiro. E quando ela chegou lá em casa, eu vi ela falando, oxe, carioca, tá, fosse para o Rio de Janeiro. Foi 7 anos. Mas isso é sério. Da mesma forma que ela foi influenciada por uma linguagem, ela pode ser influenciada por qualquer outras coisas. Então, não é porque eu não gosto da rede social ou eu não tenho muito acesso que eu não tenho que ter a informação, tenho que ter sim, porque tenho filho, tenho os netos, tenho sobrinhos, e a gente tem que estar sabendo para poder a gente orientar, né? E como ela disse, o melhor momento, a melhor coisa é a orientação, é o que eu oriento muito a minha menina, de 11 anos, muito. Estou sempre olhando, eu paro, converso com ela, e ela gosta muito dessa área de informática e tudo. Então, estou sempre ligada, né? Então, eu quero agradecer à irmã. Eu sei que a gente tem muitas dúvidas, é um assunto muito complexo. Mas eu agradeço a irmã estar aqui conosco. Aqui é uma pequena lembrança do Ministério de Comunicação, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, dando sabedoria à sua família. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a equipe, né, de comunicação. Como eu digo, eu nunca faço nada sozinha. Sempre tem a minha equipe, os meninos ali que ficaram, me ajudou, a Alice, a Matheus, Miqueias e outros que não puderam vir. Que a gente possa estar sempre debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, pedindo sabedoria ao Senhor, né? Porque o trabalho do Senhor tem que ser assim. Primeiramente com oração e com sabedoria. E eu quero chamar o irmão Walter, para que ele possa fazer uma oração neste momento, pela vida da irmã também, da sua família, e da vida dos nossos jovens, adolescentes, também das nossas crianças e nossas vidas também, né? Que a gente possa ter muita sabedoria para não cair nessas armadilhas das influências digitais, porque a influência também pode ser no lado religioso. Qual a pregação que você está assistindo no YouTube? Será que aquela pregação que você assiste no YouTube realmente é aquela que que condiz na Bíblia? Se está correta? Qual é o pastor que você está seguindo nas redes sociais que está lhe influenciando espiritualmente, né? Então, a gente tem que abrir bem os nossos olhos, não só na parte material, física, comportamental de uma criança, de um jovem, na nossa também parte religiosa, né? O que é que a gente está realmente consumindo na internet. E na televisão também, né? Porque muitos não têm acesso à internet, mas têm acesso à televisão. E não deixa de ser também uma rede social, né? Que influencia muito. Então, que o irmão... E agradeço a todos que ficaram hoje, que Deus possa estar nos abençoando. Mais tarde estamos tendo nosso culto às 18h30. E que a gente espera os irmãos aqui. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente estar encerrando esse momento. Vamos orar. Estamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos por esses momentos que passamos aqui, Senhor, conhecendo um pouco mais sobre esse assunto, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de Gessilane. O Senhor possa estar, assim, abençoando tanto ela quanto a sua família, Senhor. Fortalecendo, dando segurança, paz e confiança no Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando essa família a continuar sempre firme nos teus caminhos. Queremos te pedir também, Senhor, pelos nossos jovens, adolescentes e crianças da nossa igreja. Que o Senhor possa estar, assim,
nos ajudando a conduzir essas crianças, jovens e adolescentes no caminho certo, Senhor. Com a tua orientação, para que essas crianças, mais na frente, estejam te servindo cada vez melhor. Nos ajuda a continuar sempre firme nos teus caminhos. Pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.